voltar um pouquinho para falar de novo sobre essa questão do leveling, tá? Que eu acho que ficou um pouco confuso. E eu acho que vai ficar um corte bem legal aqui pro canal, que é o seguinte. A gente estava comentando, estava me perguntando sobre o leveling do World of Warcraft. Quando é que a Blizzard ia tornar o leveling do World of Warcraft mais útil, né? E o que eu estava falando é o seguinte. Antes de tudo, para mim, o mais importante é a Blizzard decidir o que é o leveling para a Blizzard. Porque, para a gente ser sincero, hoje, o leveling, para que serve o leveling hoje do World of Warcraft? O leveling do World of Warcraft hoje, ele serve basicamente só para fazer o jogador perder tempo até ele chegar no endgame, na parte que realmente importa. Por quê? O leveling, ele não conta a história, ele não ensina o jogador a jogar, ele não introduz o jogador ao mundo, ele não ambienta o jogador. O leveling hoje, ele não serve para nada, infelizmente. Tá? Infelizmente, o level ele não serve para nada. Beleza? Então, primeira coisa, a Blizzard tem que decidir o que ela quer fazer com o leveling. Porque talvez ela chegue numa conclusão que não vale a pena gastar tempo com o leveling. Porque tem muito mais gente que já joga o World of Warcraft ou que já jogou e não vai passar pelo leveling. É melhor ela gastar o tempo e o dinheiro dela fazendo o quê? Fazendo endgame. Pode ser. O que eu gostaria, o que eu queria que ela fizesse? Que ela estruturasse o leveling para quê? Para contar a história do jogo, para ensinar o jogador a jogar e para ambientar o jogador. Como assim? O leveling ele tem que servir para apresentar esse universo tão rico que a gente tem do World of Warcraft para o jogador. Então, em vez de ela tirar, não é para tirar o Chrome Time, mas em vez do Chrome Time, que tal ela criar um leveling que vai do 1 ao 60, em que vai contar a história do jogo, de todas as expansões do jogo. Que ele vai contando, você vai fazendo quest em algumas zonas, aí você vai pulando, você faz quest nessa zona, aí depois você pula para uma zona do Terra Além, que em vez de ser o leveling que era no The Burning Crusade, ele explica toda a história do The Burning Crusade, como é que foi a luta do Lidan, aí ele faz um cenário, como é que faz? Do 1 ao 10 é o leveling do clássico. E termina com o jogador num cenário derrotando o Aço da Morte. Aí do 10 ao 20 é Burning Crusade. E aí vai explicando o que aconteceu em Burning Crusade, como é que é a história das zonas. E no final, o jogador lutando contra o Illidan e contra o Kil'jaeden. Aí do 20 ao 30, Northumbria, que termina o jogador enfrentando o Lich King, explicando como é que foi a história do Lich King. E vai assim, sacou? Então, pega e reconstrói todo o leveling para que o jogador entenda a história. Sacou? Em vez do Come Time só jogar o jogador numa expansão que ele escolher, e ele faz duas zonas e nem sabe como é que termina aquela expansão, faz uma coisa estruturada. Segundo, que o leveling ensine o jogador a jogar. Então chega em determinado momento que fala, olha, para você completar agora essa quest, você vai ter que ir para uma dungeon. Ah, mas sabe o que é uma dungeon? Uma dungeon é isso, isso, isso. É para grupo de 5 jogadores. Você faz isso, isso, isso. Tá bom? É um tanque, um healer DPS. Tá? E agora vamos colocar numa dungeon. Mais ou menos o que ele faz naquele novo cenário da ilha. Só que aquele cenário da ilha é só o começo para mim. É só uma introdução. Tem que ser uma coisa muito mais profunda. Para você completar isso aqui, agora a gente vai ter que ir para uma raid, tá? Não se preocupa que a gente vai te botar numa raid só com NPC. Só para te ensinar o que é uma raid. E aí luta com os dois boizinhos. Agora a gente vai te ensinar o que são as specs, como é que funcionam as specs, beleza? É isso. Ensinar o jogador a jogar, tá? Porque a gente até teve isso um pouco no World of Warcraft no passado, mas o jogador hoje ele fica completamente perdido, ele não entende nada. E para completar, para ambientar o jogador, fazer o jogador passar pelas zonas. Não adianta nada você pegar um novo jogador e o jogador ele fazer as quests BFA e não passar por Northumbria, não entender o que Northumbria, não entender o que é o flagelo, por que o flagelo é tão assim imponente, quem foi o Illidan. Porque aí para esse novo jogador, se na próxima expansão tem a volta do Arthas, sei lá, a volta das Sylvanas, o cara nem sabe quem é Sylvanas porque ele não passou pela história. Sabou então ambientar. Então, primeiro, para contar a história do lore. Segundo, para ensinar o jogador a jogar. E terceiro, para ambientar o jogador ao mundo. É isso que eu gostaria que ela fizesse. Agora, para ela fazer isso, isso é um trabalho muito longo, muito pesado, ia demandar tempo, ia demandar bastante ajuste da empresa. Eu acho muito difícil ela fazer isso. Mas não custa sonhar, não custa nada. Né?